Olá, meu nome é Wendel e hoje fiz um vídeo sobre o HD, ou como preferirem, disco rígido, sob a orientação do professor Rodolfo Oliveira. Primeiramente, o que é o disco rígido? Bom, o disco rígido é um dispositivo de armazenamento que mantém os arquivos e dados a longo prazo. Sempre que um arquivo é salvo no computador, ele é salvo no disco rígido. Ele também guarda o sistema operacional, como Windows, Linux, Mac. Logo, todos os componentes do hardware do computador não teriam utilidade sem a presença do disco rígido. Afinal, não adianta ter poder de processamento sem ter um local ao menos para armazenar o sistema operacional ou gravar diversos softwares e documentos. Como os dados são armazenados? Os dados são gravados em discos magnéticos chamados plátters. Discos esses que são extremamente rígidos e garantem a qualidade de gravação e leitura. Os plátters são compostos de duas camadas. A primeira é chamada de substrato, e geralmente é feita de alumínio. E a segunda é feita de material magnético, que é o que permite a gravação de dados. Vale a pena lembrar que, caso o disco seja riscado, ele não funcionará mais. Características e como aumentar o desempenho. Por se tratar de uma memória de alta capacidade, seu desempenho naturalmente é menor em comparação a outras memórias, segundo a hierarquia de memória, como mostra a figura ao lado. E a regra é o seguinte: quanto mais acima da pirâmide uma memória estiver, maior é o seu desempenho, porém, menor é a sua capacidade de armazenamento. E como é possível ver, o disco rígido está na segunda prateleira da pirâmide. Logo, o seu desempenho não é a sua melhor qualidade, porém, o seu armazenamento é bem superior a outras memórias, como por exemplo a memória cache, a memória principal e os registradores. Contudo, há coisas que o deixam mais lento ainda, como os sectores danificados ou presença de vírus, por exemplo. Para melhorar o desempenho, há algumas coisas que o usuário pode fazer, como apagar ficheiros temporários. Arquivos temporários são usados para acelerar o carregamento do sistema e aplicativos. No entanto, com o passar do tempo, essa cache ocupa um espaço considerável. Outra medida que o usuário pode fazer é ativar a escrita em cache. Ele vai digitar na busca do Windows Gerenciador de dispositivos, unidades de disco, seleciona seu disco com o botão direito, propriedades, políticas, marque a caixa que habilita a escrita em cache e OK. Há muitas outras medidas que o usuário pode fazer, mas essas são alguns exemplos. Primeiro eu trouxe esse exemplo de um disco rígido. Encontrei no site da Dell. Ele tem 1 TB de armazenamento, 5.400 RPM, que é rotações por minuto, e geralmente estão nessa faixa mesmo. Porém, se o PC for gamer, esse número terá que ser bem maior. Obviamente que quanto mais RPM, maior será o consumo de energia. Esse está saindo na faixa dos R$ 577, porém existem outros mais baratos e outros mais caros. Geralmente, discos rígidos com de 120 até 250 GB de armazenamento é mais indicado para quem realiza tarefas simples, como documento do Word ou Excel. E de 500 GB até 1 TB de armazenamento é para quem deseja trabalhar com arquivos maiores, como jogos ou vídeos grandes, entre outros. Esse segundo encontrei no Mercado Livre. Ele tem 320 GB de armazenamento, 7.200 RPM, é da Samsung e está na faixa de R$ 140.